Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Que bom, chegou sexta-feira, último dia de aula da semana, não é? Que bom, graças a Deus, gente. Vamos agradecer ao Senhor. Fecha os teus olhinhos, tá? Papai amado, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez falando com o Senhor. E continua conosco, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém, meus amores. Que coisa boa que chegou sexta-feira. Olha, sextou, que bom. Hoje nós vamos ter aula de caligrafia, tá certo? E vamos ter aula de literatura infantil, tá bom, meus amores? Caligrafia, nós vamos rever um assunto que nós já demos, tá? Que foram os nomes próprios e os nomes comuns, tá bom? Então, em caligrafia, você irá fazer as páginas 26 e 27, tá bom? 26 e 27, caligrafia. Eu vou ler um texto, tá bom? Aqui no livro de caligrafia, que está na página 26, tá certo? E vamos lá, sílabas com R inicial. Vamos ler um texto, vamos ver quem foi que inventou o refrigerante. Quem gosta de refrigerante? Mas tem que tomar com moderação, não pode tomar todos os dias, né? Legal, vamos lá. Quem inventou o refrigerante? Em 1767, um químico inglês colocou gás carbônico na água e produziu o que chamou de água carbonatada artificial. Era o começo, tá certo? Em 1807, um farmacêutico americano melhorou o gosto da água carbonatada com açúcar e suco de frutas e passou a vender a mistura. O refrigerante parecido com o que conhecemos hoje surgiu em 1886, quando o farmacêutico John Stuart Pemberton lançou um xarope diferente que recebeu o nome de Coca-Cola, tá certo? Já sabemos quem foi que inventou o refrigerante, né? Que bom. Gente, a nossa atividade, como a tia já falou, nós vamos rever, tá? Vamos rever o que nós já vimos, vamos rever um assunto que nós já vimos, que eram os nomes próprios e comuns. E aí eu quero que vocês lembrem quais são os nomes próprios. Eu escrevo nomes próprios, eu escrevo com letra maiúscula, tá certo? São nome de pessoas, nome de cidade, nome de lugar, de um rio. Também eu escrevo com letra maiúscula, é o nome próprio. E o nome que eu dou ao meu animal, tá certo? Então, se eu tenho um cachorrinho, o nome cachorro, ele é comum. Mas se eu dou um nome para esse cachorro, por exemplo, Rex, é um nome próprio, porque eu estou dando nome para o meu animal. Eu tenho um gato, tá certo? E gato, nome comum. Mas eu quero dar um nome ao meu gato, Mimi. Mimi eu escrevo com letra maiúscula, é um nome próprio, porque eu dei nome ao meu animal, tá certo? Então, nome próprio eu só escrevo com letra maiúscula, tá certo? Sempre com letra maiúscula, né? Os nossos nomes são o nome de pessoas, o meu nome, o seu nome, o nosso nome é um nome próprio, tá certo? Nós somos pessoa, pessoa é um nome comum, mas o nome que eu vou dar a essa pessoa é um nome próprio. Então, nosso nome é próprio. Por isso que eu bato na tecla de algumas crianças que gostam de escrever o seu nome, tá certo? Com letra minúscula, não é? Seu nome não pode ser escrito com letra minúscula. Por quê? Porque seu nome é um nome próprio. E todo nome próprio eu só escrevo com letra maiúscula, tá certo? Sempre com letra maiúscula. Mas existe agora os nomes comuns, né? Os nomes comuns eu escrevo com letra minúscula, tá certo? Por exemplo, a palavra guarda-roupa, pessoa, cachorro, vaca, cabra, mesa, mão,
lápis, caneta, livros. Então, são nomes comuns e eu só escrevo com letra minúscula. Mas talvez você diga, mas tia, a palavra menino, a palavra O não é maiúsculo, né? A palavra O não, a palavra mamãe não é maiúsculo, mas na minha frase eu escrevi em maiúsculo. Por quê? Olha, gente, nomes próprios eu escrevo com letra maiúscula, mas se na tua frase vai começar, por exemplo, mamãe comprou um bule. Mamãe eu vou escrever com letra maiúscula, mas mamãe é o nome próprio? Não. Mas por que eu escrevo com letra maiúscula? Porque todo início de frase eu escrevo com letra maiúscula. Tá certo? Outra coisa que a tia quer né, falar mais um pouquinho. Gente, nós vamos fazer livro de caligrafia. Vocês precisam melhorar a caligrafia de vocês. O livro de caligrafia já é justamente para melhorar, tá certo? Então, eu quero que vocês façam sempre na risquinha azul grossa, aquela risquinha mais grossinha do seu livro, em cima dela. Faz a tua letra bem redondinha, observa como é que o livro está ensinando, tá certo? Capricha na caligrafia, a tia quer ver. Tá bom, meus amores? Vamos para o nosso primeiro quesito. Vamos lá. Primeiro, ordene o substantivo nas colunas corretas. Então, aqui eu tenho rede, riacho, Rita, Ricardo, rádio, recado, Rebeca, Roseira, Raquel. Tá certo? Então, aqui eu tenho nomes próprios e nomes comuns. Você vai fazer o quê? Vai ordenar o substantivo nas colunas, tá certo? Corretamente. Onde é próprio, nome próprio. Comuns, nomes comuns. Tá bom? Vamos para o nosso segundo quesito. Complete os espaços abaixo com R inicial. Depois copie as palavras. Então, você vai completar todos os espaços com R. E após você fazer isso, você vai copiar todas as palavras, tá certo? Terceiro quesito. Construa frases com os nomes abaixo. Você vai construir, vai fazer frases com nomes abaixo. Aí os nomes vão fazer as frases com ratoeira, Rita, caroço, Raquel. Tá certo? São essas frases que vocês irão fazer. Vão construir frases com a palavra ratoeira, Rita, caroço e Raquel. Tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de caligrafia, tá bom? Com as páginas 26 e 27, tá certo? Vamos agora para o nosso livro de literatura, tá bom? Literatura, nós vamos continuar, né? Com a história de quem mesmo? De quem é a história? Arthur. Não é diferente, né? A história do menino, desse garotinho, né? Que ele não se achava diferente, né? Ele tinha seu probleminha, né? De visão, né? Porém, ele não se achava diferente porque ele brincava, né? Ele fazia as atividades como toda criança fazia, né? Ele tinha medo como todo mundo tinha, né? Ele só precisava de uns cuidados especiais, né? Para que ele não se machucasse devido ao seu problema visual, tá certo? Mas que ele era um menino igual, tá certo? Então, as páginas de literatura que nós iremos fazer são as páginas 20 até a 22. Tá bom, meus amores? Página 20 até a 22. Então, é uma continuação. Nós iremos continuar aqui do 10º quesito. Tá certo? Vamos continuar do 10º. Porque é uma continuação.
10º quesito. No texto, a palavra ansioso cria a ideia de quê? De amargurado, impaciente, agoniado, atormentado. Aí você vai marcar, tá certo? 11º. Bora lá no nosso 11º. Quase que cai tudo agora, viu? Quase que cai tudo. Vamos lá, 11º. Você já se sentiu ansioso por alguma coisa? Represente por meio de desenho uma situação em que você ficou muito ansioso, né? Você já ficou ansioso, esperando alguma coisa e aquela vontade que chegasse logo? Aí você vai desenhar, tá? Vamos para o nosso 12º. Escreva na cruzadinha a reação dos colegas de Arthur ao chegar na escola, tá certo? Colegas na horizontal e Arthur na vertical. Aí você vai escrever a reação dos colegas dele quando ele chega na escola. 13º. Vamos lá. Apesar de Arthur ter uma deficiência, a professora reforçou que ele devia ser tratado igualmente a todos. Converse com seus colegas e professor sobre como devemos tratar não só as pessoas com deficiência, mas todos com quem convivemos. Em seguida, escreva algumas atitudes que definem uma boa convivência entre as pessoas, né? Então, a professora de Arthur, né, ela reforçou que ele deveria ser tratado igualmente a todos, né? E aí você vai escrever aqui, vai conversar, não com a sua, comigo você pode conversar lá no grupo, sem problema, mas com o coleguinha não pode, mas com mamãe, papai, com os irmãos, tá certo? Sobre como tratar essas pessoas, né? Como devemos tratar as pessoas que nos rodeiam, que estão perto de nós, né? Como é que a gente pode tratar essas pessoas? Quais são as atitudes que devemos ter? Certo? 14º. Que parte do corpo Arthur usou para conhecer seus novos colegas? Represente por meio de desenho e escreva ao lado as observações de Arthur. Tá certo, meus amores? Vocês vão observar, vocês vão escrever, né, por meio de desenho, vão representar por meio de desenho e escrever ao lado as observações de Arthur. Tá? 15º quesito. Os livros de Arthur são diferentes, pois são escritos com pontinhos em alto relevo. Esse sistema é conhecido como: complete a frase riscando as letras W, Y e K, tá certo? No quadro abaixo, e aí você vai descobrir, tá certo? 16º a tia não fez, mas eu vou tentar fazer também. 16º. No sistema visto na questão acima, a pessoa com deficiência visual deve fazer: letra A leitura da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Letra B, a leitura com apenas a mão direita, uma ou ambas as mãos ou apenas a mão esquerda. Tá certo? E aí você irá marcar com X, tá certo? Nessas afirmativas. Bom, gente, esse foi o nosso livro de literatura, tá certo? Ó, com essas páginas aqui, 20 até 22, tá certo? E esse foi o nosso término de aula, nosso final de aula, tá bom?
Tia deseja para vocês uma boa aula, tá? Logo mais teremos o que mesmo? Teremos a nossa live. Um beijo no coração de vocês. Um final de semana repleto de bênçãos, tá certo? Mas a gente vai se ver ainda. Tchau, meus amores. Tchau!